caros estudantes. Inicialmente, sejam bem-vindos à disciplina de Gerência de Riscos. Gostaríamos de ressaltar que uma das maiores responsabilidades de uma empresa é a gestão da segurança e da saúde dos trabalhadores. O sentido exato da gestão da segurança do trabalho dentro de um parque fabril passa obrigatoriamente pelo gerenciamento dos riscos. Para que você possa compreender bem os conceitos, gostaríamos de enfatizar nesta videoaula os seguintes assuntos: os riscos e seu gerenciamento. Nós, profissionais, que definimos os caminhos que devem ser seguidos dentro do ambiente de segurança do trabalho. Nós, que vamos fornecer o norte para as atividades desenvolvidas, devemos ter sempre em mente que o alicerce para a busca de possíveis causas de incidentes e acidentes é o conhecimento dos perigos, entendimento e gerenciamento dos riscos associados à atividade desenvolvida pelo trabalhador em seu ambiente de trabalho, local onde o trabalhador efetivamente desempenha suas funções. O conhecimento dos perigos e gerenciamento dos riscos busca, na formatação de uma política prevencionista, eliminar acidentes, doenças ocupacionais e outros agravos à saúde do trabalhador. Você observará ao longo de seus estudos que vários autores e estudiosos têm formatado conceitos e criado sistemáticas para criar uma metodologia que permita gerenciar os riscos. Todos os conceitos convergem para o fato de que o gerenciamento de riscos se caracteriza por um processo sistemático que permite, a partir da definição da tarefa a ser desempenhada, o mapeamento dos perigos relacionados, a formulação e implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos moldados pela filosofia prevencionista, com o fim de prevenir, reduzir e controlar os riscos. Permitir que uma planta opere dentro de padrões de segurança que sejam considerados toleráveis. Riscos ambientais. A partir da tarefa laboral executada pelo trabalhador em seu ambiente de trabalho, devemos quantificar os riscos ambientais envolvidos. Mas para quantificar, devemos saber o que é, de fato, um risco ambiental. A partir do entendimento da definição formulada no caderno de estudos, vamos nortear esforços buscando formas de eliminar ou neutralizar esses eventos de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar os impactos resultantes. Interpretações dos conceitos de acidente do trabalho sob a ótica prevencionista e legal. Notem bem, acidentes ocorrem desde tempos imemoriais e sempre foram definidos a partir das lesões causadas. O trabalho nasceu com um homem que, ao longo dos seus anos, aprimorando sua capacidade de raciocínio, foi criando tecnologias que possibilitaram a manutenção de sua existência no planeta. Devemos observar que o conceito legal de acidente traz em seu bojo a lesão associada. Esse conceito encontra-se perfeitamente definido na norma NBR 14280, Cadastro de Acidentes do Trabalho. Já o conceito prevencionista estabelece a necessidade de ser proativo, interpretando as não conformidades como uma informação que deve ser analisada e interpretada, e atitudes, ações devem ser tomadas. Dentro do conceito prevencionista, existe ação antes da lesão. Perceba isso claramente. Estamos estudando para agir de forma prevencionista. Esse conceito adquiriu força ao longo dos anos, porque começou a tratar as causas dos acidentes e não mais os acidentados. Deu origem à prevenção de acidentes como ferramenta a estimular a criação de leis, portarias, decretos e das normas regulamentadoras no sentido de se encontrar medidas que venham diminuir os riscos de acidente de trabalho, identificação e técnicas de análise de riscos. Devemos ter sempre em mente que o alicerce para a busca de possíveis causas de incidentes e acidentes é o conhecimento dos perigos,
entendimento e gerenciamento dos riscos associados à atividade exercida pelo trabalhador em seu ambiente de trabalho. A gestão de riscos objetiva a proteção dos recursos humanos, materiais, ambientais e financeiros de uma empresa. Esse objetivo é alcançado pela eliminação ou redução dos seus riscos com o uso de um plano de gestão. Esse plano se constitui no processo através do qual são identificadas perdas potenciais através de checklists ou roteiros, inspeções de segurança, investigação de acidentes e fluxogramas. Devemos ter em mente que todas as organizações buscam na instalação de um sistema de gestão de saúde e de segurança ocupacional o aprimoramento de uma estratégia de gestão de riscos para absorver as mudanças na legislação e proteger seus trabalhadores. O método IPARA, Identificação de Perigos e Análise de Riscos de Acidentes, se constitui numa ferramenta de gestão que visa promover, no ambiente de trabalho, segurança através de uma estrutura que busca organizar, identificar e controlar os riscos à saúde e segurança no sentido de reduzir a probabilidade de acidentes. A identificação e análise de riscos de acidentes no trabalho pressupõe, para cada tarefa desempenhada no posto de trabalho, o cumprimento da sequência abaixo: classificar as atividades, a identificação dos perigos, avaliação do grau de riscos relativos à atividade desempenhada, definir se o risco é ou não tolerável, estabelecer de um plano de controle, revisar e adequar constantemente o plano de controle. Devemos ter claro o entendimento do que é a avaliação de risco e por que estamos nos detendo no seu estudo de forma tão criteriosa. Dissemos, no corpo do nosso caderno de estudos, que se trata do processo de estimar a probabilidade de ocorrência de um determinado acontecimento e a provável magnitude de seus efeitos adversos, em termos de segurança, durante um determinado período de tempo. Caro aluno, observe que o risco é avaliado com base na probabilidade de ocorrência de uma não conformidade e na gravidade de sua consequência. Esse relacionamento gera uma função que define a criticidade como a relação entre a probabilidade de ocorrência e a gravidade gerada. Avaliações de riscos. Vamos esclarecer as etapas que compõem uma análise bem fundamentada. Não podemos esquecer que quando falamos em riscos, estamos tratando da probabilidade de ocorrência de um evento. Quando nos referimos ao termo probabilidade, estamos voltados a sistemas matemáticos associados à estatística. Nesse caso, o evento passa a ser tratado de forma aritmética, tendo unidades de medida e análise voltada ao auxílio da tomada de decisão baseado na análise do risco. A avaliação do risco vai dar ao gestor a ferramenta para decidir sobre prioridades. Se a atividade que apresenta determinado risco deve ser realizada ou interrompida. Tratamento dos riscos. O tratamento do risco é a mudança da condição do risco inicialmente avaliado. Quando tratamos um risco, estamos fazendo alterações no processo produtivo ou na atividade para que possamos reduzir a níveis aceitáveis o risco que está no ambiente de trabalho. Para que possamos ter resultados satisfatórios no tratamento do risco, é necessário ter todas as informações acerca daquele risco existente no ambiente de trabalho. Ao termos conhecimento de quais riscos estão presentes naquele ambiente, vamos controlá-lo para que não cause um acidente ou doença no trabalhador. Após o risco estar sob controle, devemos sempre monitorá-lo para que sempre esteja dentro dos limites permitidos ou dos valores atingidos para aquele ambiente. Controle dos riscos. A etapa seguinte à avaliação do risco é o controle do risco, onde podemos tomar ações para que o risco não ultrapasse os valores para aquele ambiente de trabalho. Para o controle eficiente do risco, é necessário tomar medidas que vão evitar que o evento ocorra. Temos como exemplo de medidas de controle do risco
o uso de EPC, equipamento de proteção coletiva. Essa prática é prioritária quando não há possibilidade de eliminação do risco. A utilização de um EPC é muito conveniente porque todos os trabalhadores que estão expostos àquele risco serão protegidos por esse equipamento e não depende do comportamento exclusivo do trabalhador. O uso de EPI, equipamento de proteção individual. Sua utilização é indicada quando já se tentou eliminar o risco, utilizar EPC e não se obteve sucesso. Então, a utilização do EPI é necessária para que o risco não atinja o trabalhador. A utilização do EPI está diretamente ligada à educação e informações que o trabalhador recebeu relacionadas àquela exposição ao agente agressor. Exames médicos. Os exames médicos devem ser realizados periodicamente para o controle e monitoramento da saúde do trabalhador. Quando ocorre alguma alteração no resultado do exame, algumas ações devem ser tomadas pela empresa para evitar que os trabalhadores se contaminem ou sejam atingidos pelo agente agressor. Controles administrativos. Para evitar que o risco ultrapasse os limites para o ambiente do trabalho, podemos utilizar ferramentas administrativas para manter o risco controlado. A adoção de inspeção no local de trabalho, o acompanhamento de relatórios e atas de reuniões de CIPA e a análise de fichas de EPI são exemplos de controles e acompanhamentos administrativos que podem ser realizados na empresa. Treinamentos e orientações educativas. Os treinamentos são muito úteis porque capacitam o trabalhador para desenvolver seu trabalho, reduzindo os riscos que se apresentam nas suas atividades. Os programas de prevenção, como o nome já sugere, são ferramentas que devem ser incluídas no processo de gestão da empresa para evitar eventos e monitorar e controlar os riscos existentes no ambiente de trabalho. Elementos para a tomada de decisão sobre os riscos. Caros alunos, após todos os estudos que realizamos sobre os riscos, é fundamental que eles fiquem registrados em documentos para apoiar as decisões da gestão da empresa. Alguns documentos que citam os riscos encontrados na empresa são: Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, LTCAT, exigido para identificação de ambientes insalubres ou periculosos para pagamentos de adicionais pela empresa, e também serve para o momento de aposentadoria do trabalhador, para identificação de atividade laboral em ambientes agressivos, o que pode gerar aposentadoria por menor tempo de serviço. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, que deve conter informações relacionadas aos riscos encontrados no ambiente e as medidas de controle e monitoramento para que os riscos não gerem acidentes ou doenças aos trabalhadores. O profissional de segurança do trabalho deve observar atentamente todas as atividades que estão no local do trabalho, porque pode haver algum agente agressor que os trabalhadores estão acostumados a lidar no dia a dia e que pode ser muito agressivo. As piores situações se encontram onde os trabalhadores já não percebem mais o risco. Isso pode fazer com que não tomem os cuidados necessários. Chegamos ao final da disciplina e esperamos que tenham compreendido a importância do estudo do risco do ambiente de trabalho. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!